Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais esse dia de live aqui, a mais esse dia nessa nossa quinta-feira, né? Especial aqui das nossas lives enquanto não acaba esse isolamento. Enquanto isso, eu fico esperando o pessoal entrar aqui na live para que a gente possa começar, né? Pronto. Esperando aqui a galera entrar, né? Fazer aqui o convite. Tudo bom, Fátima? Tudo bom, Felipe? Tudo em paz. Graças a Deus. Então aqui, Isso. galera, vamos esperar aqui uns 2 minutinhos até dar 7h30 aqui enquanto a galera entra. E é isso. Enquanto É, isso, você pode ir aí se apresentando e falando do que a gente vai conversar hoje. a gente vai conversar sobre o poder de transformação da prece, porque a prece verdadeira, ela é aquela que transforma, com certeza. Ela faz uma reviravolta na vida da gente quando ela é feita de uma forma muito sincera, né? Então a prece é uma conversa. Sim, Deixa eu tirar aqui o som, eu acho que tá. Peraí, tirar aqui esse som. Tá me ouvindo? com certeza. Tá excelente o som. Tá, então eu não vou nem colocar o fone de ouvido, tá beleza, né, o som? Tá beleza, tá beleza. Então pronto, a gente vai falar sobre esse poder da prece, da oração, inclusive dos reflexos físicos da prece, né? Tem muita gente que pensa que a prece ela é um ato de repetir palavras e que não vai ter um efeito moral muito forte, mas além do efeito moral, tem um efeito físico também muito forte. Falar nisso, hoje eu tô de olheiras aí, ó, cansada. Essa quarentena, na quarentena, eu tenho corrido muito mais do que se eu estivesse andando para cima e para baixo. É incrível, né? Tenho produzido, Dentro de casa. tenho produzido consideravelmente também. Apesar de não estar em aula, mas estou produzindo bastante pro meu curso. Isso é uma coisa boa Pois é, pra mim, né? a gente acaba cansando um pouquinho. Sim, dá pra Mas dar. aí tem essas quintas-feiras para a gente relaxar, porque esse encontro aqui com você e com o pessoal do Lamana, né, o Lar Assistencial Maria de Nazaré, esse pessoal bonito que entra aí e fica fazendo companhia para a gente, isso renova a gente espiritualmente. Isso é importante. Agora, Fátima, se você quiser, nós já estamos na nossa hora aqui, você pode fazer a nossa prece inicial e iniciar sua fala, tá certo? Tá certo. Olha, é interessante que a gente vai falar sobre a prece e vamos começar com uma prece inicial. Eu queria só, antes de fazer a prece inicial, lembrar que tudo que a gente faz, a gente respira. Respirar é um ato de oração, é um ato assim, muito bonito de conversar com Deus, de estar em contato. Né? A contemplação já é uma prece. E quando a gente vai fazer alguma coisa, qualquer coisa na vida da gente, fica muito mais focado, a gente se sente muito mais inteiro ali quando a gente inicia com uma prece. Porque a gente sabe que naquele momento, a partir daquele momento, a gente já não está mais sozinho, né? Sim, Então, a prece é uma conversa que tem dois lados. Ela sai da gente e existe uma devolutiva também para a gente, né? sim. Então, pronto, a galera está entrando, vamos lá, a gente vai começar a nossa prece. Eu tenho talvez, mania de nunca fazer uma prece com nem os pés, nem os braços, nem os dedos das mãos, nada cruzado. Eu gosto que essa energia que a prece leva da gente até onde ela vai chegar, que ela saia assim, sem nenhum obstáculo. Então, a gente vai começar a prece de hoje, do nosso encontro do Lar Assistencial Maria de Nazaré, pedindo a todos vocês agora que fiquem à vontade, sentem-se, deitem-se, mas estejam conectados com a gente, e que nessa conexão a gente possa fazer dessa prece a prece de todos, em um só sentimento. E esse sentimento é de buscar alívio, consolação, paz, harmonia, em linha direta com esse Criador maravilhoso,
que nos acolhe e que nos fortalece exatamente através desse sentimento que nasce dentro da gente através de uma prece, de uma oração. Não interessam as palavras que a gente vai usar agora, o que interessa é o nosso sentimento. Então, nesse momento, esse sentimento é de pedir a Deus a proteção, as bênçãos, a permissão, porque sem Ele nada é possível, para que a gente possa começar mais esse trabalho, mais essa quinta-feira do Lamana. Hoje, falando sobre a prece, essa comunicação maravilhosa que existe e que permite que a gente esteja sempre em contato com o que vem do alto, com os nossos espíritos superiores, com os nossos amigos encarnados e desencarnados e com Deus. Então é a esse Deus, a Jesus Cristo, que a gente pede nesse momento que abençoe o nosso encontro de hoje e que toque o coração de cada um de nós, exatamente no que nós mais precisamos hoje. Cada um faça o seu pedido, com certeza será atendido, porque Deus honra esses pedidos sinceros. Sendo sincero, a gente tem resposta. Amém. Amém. Então, a gente vai começar hoje falando sobre a prece. Eu sempre digo que eu não faço palestra, eu só converso, né? Espero que vocês estejam também com vontade de conversar. E a gente vai falar sobre a prece, essa prece que deve acontecer em todos os momentos. O interessante é isso. Se você não tem o hábito de fazer uma prece mecânica, aquela prece que você recita, né? Frase por frase, uma atrás da outra, sem sentir o que você está falando, se você não tem esse hábito, você está de parabéns. Porque a prece, ela é uma linha direta, mas é uma linha direta com muita sinceridade, com muita honestidade de sentimentos. Então, se você tem honestidade de sentimentos, você tem a clareza de que aquilo é uma conversa profunda, que te liga a Deus, que te liga a esses espíritos, né, superiores, que por permissão de Deus nos acompanham, nos orientam, então você está de parabéns, porque essa é a prece que agrada, né, a Deus e que Ele realmente sente chegar lá e traz aquela sensação para a gente também de que a gente foi ouvido. Então, essa prece, ela deve acontecer em todos os momentos da vida da gente. Você pega o teu carro, sai, vai fazer, você vai agoniado, vai fazer um trabalho, vai não sei onde. No meio do caminho, você de repente vem aquela sensação, você olha para uma paisagem, olha para alguém, olha para um animal que passou no meio da rua, olha para alguma situação que te remeta a uma certeza de que existe vida e existe organização nessa vida. Você está em oração, porque a contemplação por si só já é oração. E ela é uma oração muito forte. A prece, ela é um sentir de verdade, é um acreditar de verdade. Então é uma conversa de filho ou de filha para pai. E como é que acontece essa conversa? Da forma mais espontânea possível, né? A gente não tem medo dessa conversa, a gente não tem medo de julgamento, a gente tem, sim, aquele sentimento de acolhimento. Isso é muito importante. Então, muito se tem dito a respeito da prece, no sentido de que a gente sempre fala mais do Espiritismo como uma doutrina, ela tem 3 aspectos essenciais, né, Felipe? A ciência, a filosofia, a religião, mas a gente esquece muito a ciência. A gente fala, quando a gente fala em Espiritismo, a gente está geralmente se referindo à característica dessa doutrina como filosofia e como religião, mas a gente esquece da parte científica e ela tem comprovação científica. E isso é que dá embasamento forte e que faz com que a gente acredite tanto. Então, essa questão de você deixar mais a parte da cientificidade, né, do Espiritismo, até é compreensível porque o Espiritismo é relativamente novo, né? 150 anos, 160 por aí. E a análise desses critérios científicos, eles requerem um conhecimento que muita gente, na grande maioria, não tem. Conhecimento sobre noções de física, de ciência, de biologia, de fluidos de magnetismo, né? Eletromagnetismo, eletricidade, telecomunicações. Então, a gente realmente
tende a encarar mais a parte filosófica e religiosa do que a científica. Mas uma coisa muito legal que a ciência vem fazendo é comprovando várias e várias afirmações que são espíritas. Trazendo aqui para a nossa conversa de hoje sobre a prece, por exemplo, a ciência ela tem feito descobertas incríveis, que a prece ela nos transforma, inclusive naquele momento, fisicamente. Fisicamente. Então, eu vou citar aqui um exemplo que eu trouxe para vocês, um estudo realizado nos Estados Unidos. Ele levou em conta vários pacientes em estado avançado, grave, né, de doenças cardíacas, e aí eles, usando um tomógrafo, né, um aparelho de ressonância magnética, eles conseguiram visualizar os efeitos da prece nas reações, né, do cérebro, naquele momento. E outra, esse estudo que foi realizado na Universidade Thomas Jefferson, na Pensilvânia, ele trouxe uma coisa muito incrível. Uma pesquisa com esse grupo de pacientes, eles eram operados do coração, mostrou que a mortalidade, o índice de mortalidade durante o período de recuperação era muito maior entre os que não praticavam nenhuma fé. E a gente não está falando de espiritismo nesse momento. A gente está falando de fé, porque a prece é um ato de fé. Você conversa com Deus porque você acredita. Então, esse ato de fé fazia realmente a diferença. Isso foi cientificamente comprovado. Então, o que é a prece, afinal de contas, né? O que é essa prece? Ela não é nada mais do que uma projeção de pensamento. Você sente, você projeta esse pensamento para fora da esfera do teu organismo físico, ele vai passar pela esfera do fluídico, ele vai estabelecer essa corrente fluídica de uma intensidade e de um teor vibratório que quem ora, com certeza, sente essa transformação, né? Então, essa relação fluídica atrai para nós a ajuda de quem? Dos espíritos superiores. Porque eles têm a permissão de Deus para fazer essa corrente do bem ao nosso redor. E aí, como é que eles respondem? A gente diz, tem gente que diz assim, eu vou rezar se ninguém me escuta. Né? A pessoa que não tem fé diz que não é ouvida. Mas só que essa resposta, ela vem através de inspirações. Ela vem através de pensamentos que vêm. Eu não sei porque eu não pensei nisso antes. Como é que pode? E por que vem através dessa resposta de pensamentos? Dessa forma de inspiração, né? Desse insight? Porque o pensamento está na base de quase tudo. Se não for tudo. Você só faz quando você pensa primeiro. Aí a pessoa diz, tem gente que faz as coisas sem pensar. Não, mas ela pensa torto, ela é instintivamente mais rápida, né? Mas ela pensa. Então, o pensamento, ele faz essa ligação. Porque primeiro a gente pensa, depois a gente age. Então, a gente pode dizer que a prece ela é uma invocação, por meio dela, a gente põe o pensamento em contato com o ente para quem a gente dirige essa prece. Para quem a gente dirige a prece? Para Deus, para os espíritos, vai depender muito de quê? Da religião que a pessoa professe, né? Tem religião que não aceita que se ore para santos, tem religião que utiliza os santos como intermediário, e tem a doutrina espírita que acredita muito nesse intermédio dos espíritos superiores. Pessoas realmente que têm o bem como meta de trabalho, digamos assim, de vida, né? De evolução espiritual. Fazer o bem é uma meta. Então, a prece é a expressão de um sentimento que alcança Deus, né? Quando a gente acredita, alcança Deus. Quando essa prece é sincera, com certeza alcança Deus. Então, o Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando esse processo de transmissão de pensamento. Tudo é cientificamente comprovado. Quer ser... ou você está chamando, né? E você recebe a energia
dessa resposta que é um pensamento, ou você está emanando esse pensamento. Então é uma ligação. E isso acontece entre todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados nesse mesmo fluido universal. Nós estamos no mesmo fluido universal e por isso a gente tem como a gente fazer esse elo, esse vínculo de comunicação, né? Então, no planeta Terra existe essa ligação fluídica e a prece, ela materializa mesmo, certo? Tudo isso que a gente sonha conquistar, no sentido de... A Janilde Rocha aqui, a Janilde está dizendo, a prece é a nossa conversa com Deus. E Janilde, a nossa conversa mais sincera com Deus, né? Queria mandar um abraço também para a Ana Chiles, que está aí. Eu não estou conseguindo olhar aí, né? Miká, você está aí, Miká? Miká Rebelo? Será que é a Miká que eu estou pensando? Bom, então, logo que o pensamento é dirigido, a gente está orando. Será que a gente consegue... Felipe, uma pergunta aí para vocês que estão na live também. Será que a gente consegue estar em oração ou emanar preces quando a gente está dormindo? Olha, eu acredito que sim, porque afinal só dorme o corpo físico, o espírito ele não dorme. E o espírito que é a nossa consciência, eu acredito que sim, né? Olha, a prece, a gente sabe, ela emana. Quando a gente diz assim, nasce do coração, é porque a gente está se referindo à questão do sentimento. Mas o cérebro, ele é onde nascem esses sentimentos. Onde não existe o coração que pensa, nem o coração que sente. Existe o cérebro que pensa e o cérebro que sente, né? A Lúcia Tami está perguntando, será? Eu acredito, Lúcia, que a gente realmente não deixe de orar nem quando a gente está dormindo, porque o nosso cérebro, ele não deixa de trabalhar. E quando a gente está dormindo, é como o Felipe falou, o físico precisa, porque nós somos tão imperfeitos nessa materialidade, que o nosso corpo físico precisa, né, descansar. Mas o espírito, ele fica liberto, ele fica muito, muito, muito mais livre desse peso que ele, infelizmente, é obrigado a carregar, que é o nosso corpo. Então, a prece, a gente está o tempo todo em sintonia. E quando a gente tem essa intenção de estar orando, a gente está em prece o tempo todo, certo? Quando a gente agradece pela água que a gente vai beber, você está morrendo de sede, chega em casa, meu Deus, que água boa. É uma oração, é uma gratidão. O sentimento de gratidão já é uma prece. Pela prece, nós podemos, eu queria ver bem aqui no Livro dos Espíritos com vocês, Livro dos Espíritos, né? A gente adora no sentido de amar demais, eu pelo menos. É tanto conhecimento aqui, conhecimento para várias encarnações, porque uma só não é suficiente para a gente apreender tudo. Pela prece, a gente pode fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E se você for para a pergunta 659, eu marquei aqui com a caneta. 659. Qual é o caráter geral da prece? Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele e se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece se pode propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer, né? E o que é louvar? O que é pedir? O que é agradecer? Quando a gente louva, a gente está realmente se rendendo à certeza de que Deus tem um propósito para todas as coisas, para todos nós, e esses propósitos estão acima de tudo que a gente queira pessoalmente, né? A gente às vezes ora, faz uma prece e pede alguma coisa que nem seria bom para a gente. Olha só. A gente pede, arranca o couro do joelho, passa dias e dias e dias ajoelhado. Tem gente que ajoelha no milho e fica pedindo. E quando não é atendido, se revolta com Deus. Mas acontece que quando a gente faz essa prece, Flyne, você tá por aí também, que bom. Saudade, Flyne. Quando a gente faz essa prece, a gente tem que entender que a gente está pedindo, talvez, de uma forma equivocada. Eu não vou pedir, Deus me dê um carro, Deus me dê um carro.
eu vou pedir, Deus, me dê saúde para trabalhar e conquistar as coisas necessárias para a minha vida. E que se eu conseguir um carro, que eu saiba utilizar esse carro, não para o meu próprio, apenas para o meu próprio benefício, mas para que esse carro seja um instrumento para que eu possa ajudar outras pessoas também. Entendeu? Então, assim, não adianta você pedir, pedir e pedir. Adianta você se colocar abertamente nessa conversa com Deus, mostrando o que você precisa, que você pede que Ele faça com que as coisas que você precisa aconteçam da forma que seja melhor para você. Nem sempre o que a gente pede é o melhor para a gente. A Janilde está dizendo que é lamentável que nem todos vão trabalhar no bem. Muitos vão estudar? Não entendi, Janilde. Muitos vão estudar. Então, pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso. Louvar é reconhecer os desígnios e enaltecer esses desígnios de Deus. Pedir, que é o que a gente faz muito, infelizmente, mais até do que agradecer, é recorrer ao Pai em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, discernimento. Pedir, a gente pede tudo, certo? É que nem processo na justiça. Você pode entrar pedindo tudo. Será que o juiz vai conceder tudo que você está pedindo? Não, porque nem tudo é de direito. Então, nem tudo é merecimento. A Ana X está dizendo que a gente precisa pedir com humildade, com certeza. A gente tem que reconhecer nossa posição de inferioridade diante tanto de Deus como desses espíritos que já evoluíram bastante. Porque a gente também pede para o anjo da guarda. Eu não sei vocês, mas eu converso muito com o meu anjo da guarda também. Então, agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos maravilhosas, os milagres pequenos e grandes, inclusive os milagres que a gente nem percebe que acontecem na vida da gente todos os dias, né? Então, essas preces, elas realmente nos fazem muito bem. E o essencial, como estava dizendo a Ana Chiles, é orar com sinceridade, aceitar os próprios defeitos, porque a prece não redime as nossas faltas. Tem gente que acha que ficar rezando o dia todo está sendo perdoado porque está pelo ato de orar. Não é pelo ato de orar, mas pela transformação, e aí vem o tema da palestra, que as preces, que as orações sinceras podem trazer para a vida da gente, para o nosso espírito, né? Então, a gente precisa realmente se entregar na oração, se entregar na oração. O item 660 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: a prece torna o homem melhor, né? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra a tentação do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. E é um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. E aí entra de novo a questão da humildade. Você tem que ser sincero, você tem que ser humilde. E essa prece vai ocasionar uma transformação física e moral na vida da gente. E aí a gente vai ser transformado, melhorado e mais feliz. Felipe, tu me mostra o tempo aí, Felipe. Eu não tenho como controlar meu tempo aqui, não. Naquela quinta lá eu já extrapolei. Quanto tempo a gente ainda tem, Felipe? A gente já usou 25 minutos. A gente tem 35 minutos ainda. Peraí, a gente usou 25 e tem 35 ainda? É isso? Então pronto. Vocês vão ter que me aguentar agora, um tempão, porque eu já disse, eu gosto muito de falar. Ô, Micael, eu quero falar com você depois, um beijo. Obrigada aí pela iluminada. Sabe o que ilumina a gente? Né? Fazendo um parênteses aqui para os comentários de vocês. O que ilumina a gente é esse amor que Deus derrama sobre nós. E a gente se sente iluminado e a gente acaba passando luz. Então, todos nós que estamos aí crentes de que existe um Deus, de que esse Deus é todo-poderoso, de que Ele transforma tudo que a gente toca com amor, em perdão, porque como a gente precisa de perdão, né? Vocês sabem disso. Todos nós que estamos aqui nesse planeta Terra, a gente está ainda em evolução, muito chão para a gente trilhar espiritualmente aí para evoluir. Então, a gente recebe essa luz do perdão de Deus a todo momento. Ele perdoa o tempo todo. E quando Ele perdoa, a gente se enche de luz. Essa luz, que é a mesma luz que nasce, que eu não tenho dúvida nenhuma que brota do nosso Evangelho no Lar, quando a gente faz em casa,
né? Que a gente nem está podendo se encontrar lá no Centro Luna Mana. Essa luz, ela toca a gente e ela se espalha, ela se expande. E aí a gente vira um farol. É um farol de fé. Um farol de fé. E esse farol, ele acaba tocando outros corações, iluminando outras vidas, né? Então, a gente realmente tem essa luz. Todos nós temos. Eu tenho porque eu acredito, você tem porque você acredita. Felipe é um menino iluminado. Eu percebo essa luz no Felipe. Muito obrigado. Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês agora e algumas pessoas aí dizendo que eu tenho luz. Essa luz é nossa e ela vem de Deus e ela é um pontinho. Cada um de nós somos um pontinho dessa luz, entendeu? E juntos, ó, aí vem o farol. A gente vira uma lanternona iluminando aí esse mundão todinho. Ô, Ana Chigres, não tenha dúvida que eu tô aqui cheia de energia, viu? Eu tô pedindo a Deus e aos espíritos que nos acompanham que estejam presentes nesse momento com a gente e que essa luz que eu estou sentindo, essa energia, chegue realmente na casa de vocês também. Muito obrigada aí. Então, vamos lá. E através dessa prece, outra coisa que eu queria lembrar, quando a gente ora, né? E quando eu aprendi sempre que era rezar, né? Eu cresci na igreja católica, rezar. Não interessa o nome que se dá a essa conversa, desde que ela seja sincera com Deus. É rezar, é prece, é orar, não interessa. É esse bate-papo com esse Deus maravilhoso que escuta o nosso coração. Então não vai nem importar quais são as palavras que a gente utiliza naquele momento. Vai importar a sinceridade do nosso coração. Então, não importa a forma, mas o conteúdo. Ô, Rose, não acredito que você está aí. Beijo, querida. Muito grande. Beijo. Olha, a Rose é de São Luís do Maranhão. Obrigada, Rose. Carinho imenso por essa menina. Então, é isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu estou querendo que vocês sintam como eu sinto. A prece não importa a forma. O que importa é o conteúdo. É esse conteúdo que chega lá e vem assim imediatamente a resposta e a gente se sente aliviado. Agora, a gente tem um costume de pedir muito por nós mesmos. Quanto a gente pede por outras pessoas? Não estou falando da nossa família, não. Uma mãe ora pelos filhos, pela família de um modo geral, os filhos oram, né? Pela família, pelo núcleo familiar, a gente sempre está acostumado a orar. Mas e pelos outros? Por exemplo, pelo Felipe. Quem ora pelo Felipe? Além da família dele. Quem ora pela Rose? Além dela e do Paulo, esposo dela. Quem ora pela Janilde? Então, por quem nós oramos? Né? Assim, quando a gente deseja o bem das pessoas, a gente já está ali implicitamente orando, pedindo a Deus por todos. Depois dessa pandemia, quando eu sinto que eu estou em conexão com Deus, eu estou pedindo automaticamente por todo o planeta. E isso me emociona, porque é uma coisa muito natural. Nesse momento, a gente precisa muito mais orar pelos outros do que por nós. E a partir do momento que todo mundo esteja orando pelo outro, todo mundo está debaixo desse guarda-chuva de oração maravilhoso, entendeu? Então é assim, a gente precisa aprender que quando a gente ora por outra pessoa, esse ato de pedir por alguém transforma o simples fato de pedir em uma oração que Deus está vendo no nosso coração e ele ali existe uma reversão a nosso favor daquilo que a gente está fazendo, entendeu? É um sentimento muito legal. Então, a gente pode fazer o bem, dando, por exemplo, uma cesta básica para alguém. A gente pode fazer o bem acolhendo, ouvindo alguém, né, um acolhimento moral. A gente pode fazer o bem para quem a gente nem conhece, através da oração. Então, essa prece a gente faz aos espíritos, a gente faz a Deus. E esse espírito que ora, voltado para fazer o bem, ele atrai a influência de quem?
A proximidade de quem? Dos bons espíritos que estão naquela sintonia, porque a prece é como se você estivesse sintonizando um rádio. E quando você sintoniza o rádio, você vai receber a resposta. Se a sua sintonia é de energia positiva, é de fé, é de amor, é de temperança, é uma sintonia do bem, você vai atrair ao seu redor quem? A mesma sintonia. Então, são espíritos que estejam ali vibrando junto com você naquela mesma sintonia. Então, essa influência espiritual, principalmente dos nossos irmãozinhos mais evoluídos, eles vão se associar ao bem que a gente deseja fazer a alguém. Então, esse bem realmente vai se materializar, não tenham dúvida. Porque a gente não vai estar orando sozinho. Nessa sintonia do bem, a gente vai estar trazendo a sintonia dos espíritos também, que querem o bem, e juntos, aí sim, aí ninguém segura o poder da oração. Porque é assim que Deus quer que seja. Porque é esse instrumento que Ele deixou para que a gente possa evoluir. Porque a gente evolui quando a gente ora, a gente evolui quando a gente está ali sintonizado. Porque quando você está sintonizado com os espíritos superiores, você não vai se deixar arrastar para menos que isso. Você vai se colocar numa posição de evolução, né? Então, a Janilde está dizendo que a prece é a maior caridade que podemos fazer pelo próximo. Concordo, Janilde. A prece com a ação. Eu sempre, a Helena, minha irmã, lá em São Luís do Maranhão, ela fez uma frase uma vez, eu sempre uso. Oração é hora mais ação. Então, quando a gente ora e a gente age, pronto, aí sim, é a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer pelo outro. Porque a prece, na prece, através dela a gente pede e com a ação a gente dá o exemplo. Porque não adianta também você passar o dia inteirinho e à noite e vira mês e vira ano rezando sem agir, né? Então a gente precisa realmente da prece e também que é um instrumento de evolução, sim, de transformação, sim, mas essa transformação ela vem através da modificação de quem nós somos. Quando a gente começa a se modificar e a olhar para o outro e a dar a mão para esse irmão que precisa mais do que a gente, com certeza a gente está aí numa prece produtiva, né, e transformadora. Oi, Bruna Luiz Carvalho, oi, Bruna. Então, deve-se considerar também que nem sempre aquilo que eu falei, né, que a gente implora é o melhor para a gente, não convém. Então, Deus sabe o que é bom para a gente e Deus tem o tempo certo na vida da gente de fazer as coisas acontecerem. Então, realmente, a gente tem que orar, a gente tem que vigiar e a gente tem que fazer a nossa parte mergulhar nesse mundo da caridade, porque, como é que é, Felipe? Sem caridade não há Fora da salvação. caridade não há salvação. Exatamente. Sem caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. É como eu estava falando, a forma não é o mais importante. A essência, sim, né? Então, o que a gente precisa é que essa oração, essa prece, ela seja sincera, ponto. A gente precisa que essa prece seja transformadora, outro ponto. E a gente precisa que essa transformação faça com que a gente deixe de ser egoísta e a gente se volte também à necessidade do irmão, tá bom? Então, essa é a importância da prece. Porque a gente tem que saber que essa prece, a gente tem que ter certeza absoluta de que existe alguém do outro lado para ouvir essa prece. Porque senão fica vazio. Você não fica conversando sozinho com as paredes, né? Você tem certeza que do outro lado existe alguém escutando. Esse alguém que escuta é tão maravilhoso que só na sensação de bem-estar que a oração traz na vida da gente, certo? Só na sensação de bem-estar que a oração traz na vida da gente, a gente sabe que a gente está sendo ouvido. Existe ali, aquela sensação já é a própria resposta. Então é muito importante a gente ter certeza, ter fé
e a gente não ficar naquele mecanicismo e vamos, tipo, eu não, é assim, existem as orações que são repetidas, não tem? Tipo, um exemplo, se você reza, vamos rezar 10 Ave Marias, vamos rezar 10 Pai Nosso. Quando você está no quinto ou no terceiro, você já nem sabe mais o que está falando. É mecânico. Então, não é isso, a prece que a gente está falando aqui, não é ser mecânico, é sentir o que você está, é vivenciar o que você está ali fazendo. Vivenciar é você estar inteiro. Então, é assim, a gente sabe que tem aquelas intermináveis ladainhas, né? As ladainhas repetidas. Para muita gente, pode ser efetivo, né? Mas, de fato, não é transformador, porque você vai estar ali 30 vezes falando ou pensando as mesmas palavras, mas sem conteúdo, né? Sem conteúdo. A minha irmã entrou de São Luís do Maranhão. Olha aí, Rose, a Helena está aí também, gente. Helena Miranda, ela é uma espírita de muitos e muitos anos de caminhada, lá no Fraternidade de São Luís do Maranhão. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Volta não, para ler o que ela falou aí. Não consegui ver, Helena. Janilde, o quê? Que é Felipe, não sei o que, o coração cheio de ressentimento. Não tem efeito, é lógico, não tem efeito. Coração cheio de ressentimento. Não tem efeito a prece se o nosso santuário não estiver limpo e conectado com a energia divina. É isso. Um coração cheio de ressentimento, ele tem espaço para amor? Ele tem espaço para amor de Deus? Não tem. Então, se o meu coração já está ocupado plenamente, completamente de ressentimento, eu não dou mais espaço para outro sentimento, nem de fé, nem de amor, nem de caridade, né? E aí a gente vai ficar mergulhado naquele sentimento ruim. Isso é muito triste. Estava passando aqui para tentar achar a Helena, mas não achei mais não. Ela disse que é preciso sentir cada palavra. E não precisa ser dita, basta ser pensada, sentida. Exatamente. É isso aí, Helena. Você sabe muito bem, né? Ela sabe muito bem. Então, a prece, ela tem que sair do coração. Quando a gente diz coração, é do sentimento, né? Eu já disse no começo da nossa live, da nossa conversa, que está tudo aqui. Tudo aqui. O universo inteiro se resume ao que tem na nossa mente, ao nosso cérebro, ao nosso intelecto. É por isso que muitas vezes você está estudando o espiritismo, em todo lugar você diz aprimoramento moral, intelectual, né? A gente precisa, para evoluir, aprimorar-se intelectualmente, moralmente, certo? Então, eu estava falando que a gente não pode ficar naquela de ficar tudo mecânico. A gente realmente tem que sentir, como disse a Helena, cada palavra. Cada ato de pensar em Deus, de querer que Ele nos escute e de que essa escuta retorne em alguma coisa. Porque não é problema você pedir, não. A gente, quando ora, a gente pede mesmo. Agora, a gente tem que agradecer muito mais, porque o fato de você abrir o olho de manhã, estar vivo e ter, ainda que sejam montanhas de problemas para resolver, mas você ter disposição para levantar da cama e ir para a batalha, agradeça, né? A gente pede a solução dos problemas, é lógico, porque a gente quer companhia nessa luta diária da gente, mas a gente tem realmente que agradecer o tempo todo. Então, a gratidão é uma forma muito linda de oração e é aquela mais sincera que eu considero. A gente agradece e a gente ora ao mesmo tempo. É uma coisa que está ali, uma coisa dentro da outra. A fé depende dos nossos sentimentos. É a Ana Lúcia Pires. Depende, Felipe. A fé depende dos nossos sentimentos ou a fé é em si um sentimento? O que você acha, Felipe? Boa pergunta, porque agora a gente lembra, por exemplo, de personagens controversos, como, por exemplo, Lampião, e que possuem uma fé absurda, né? Com as histórias que a gente escuta dele do Padre Cícero, apesar de ser tão controversa a ídole dele. Então é algo a se discutir aqui, né? Olha, a Lampião, você falou em Lampião,
Lampião, ele era um homem considerado de muita fé. A fé que a gente está falando aqui, pelo menos a que eu estou colocando, a fé é uma energia. É uma energia. É uma energia voltada para o bem da gente e do outro. A fé é uma energia que não é egoísta. É essa fé que eu estou colocando. A fé do Lampião era uma fé. Lampião, ele fazia boas ações também. Para o pessoal dele, para o grupo dele, ele era muito bom, né? Ele queria o bem daquelas pessoas. E ele, quando rezava, com certeza pedia a Deus, e Padre Inciso, que era, né, assim, muito frequente na vida dele lá, presente, ele pedia coisas boas para ele e para as pessoas que ele gostava. O problema é que a gente está falando de fé no sentido de canalização de bons sentimentos que concretizem ações também boas. Eu acho que a fé é muito isso. Só que quem somos nós para julgar a fé de qualquer pessoa que seja? Ninguém, né? A Rose está no celular do marido dela agora. E tem gente ligando para mim agora essa hora, Felipe, na live. Eu estou na live no celular. Então, é assim, deu para entender assim como a gente, pelo menos eu, analiso essa fé, uma energia poderosíssima, um instrumento que Deus nos deu de presente para que a gente possa fazer essa linha direta com Ele, com os espíritos superiores, né? E pedir não só por nós, mas essencialmente, principalmente pelo outro, porque senão não existiria razão e nem sentido na máxima. Amai o teu próximo e queira que se faça a ti o que você quer. Aliás, queira que se faça ao outro o que você quer que faça a você mesmo. Então, a fé, como diz Ana Lúcia Pires, é acreditar naquilo que não se vê. É ter a certeza que iremos conquistar os nossos sonhos. Essa energia do bem, né, Ana Lúcia? A fé é uma energia criadora, motivadora e que nos impulsiona a sermos melhores, né? A fé é a certeza daquilo que não vemos, é a Lúcia. A fé é a certeza daquilo que não vemos, mas sentimos, né? Por isso que eu considero essa fé uma energia. Energia, você vê a luz, a energia elétrica, você vê, mas se você meter o dedo na tomada, você pega um choque, você sente. Então, a fé, para mim, é essa energia. E é uma energia transformadora para quem realmente deseja ser transformado, certo? Então, por quem a gente deve orar? Por quem a gente deve orar, hein, crianças? É ruim a gente orar por nós mesmo, pedir pra gente? Não. É errado? É errado a gente pedir por nós, para nós? Não é errado, não. Se a gente não se ama, se a gente não se cuida, a gente nem tem como cuidar do outro, nem amar ninguém. Então, a gente tem que pedir para nós. Mas é o que eu sempre digo, a gente tem muito mais a agradecer do que pedir. Agora, eu acho que o poder da oração, ele é muito maior quando a gente pede pelo outro. E quando a gente pede pelo outro, a gente já está sendo abençoado naquele momento. Não sei se vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. Ou sentir o que eu estou sentindo, que era o que eu queria. Quando a gente pede pelo outro, a gente está emanando tanto amor e uma energia tão pura que ela já nos envolve também, certo? Deus olha pelo outro e Deus também percebe aquela intenção de um coração que ora por outra pessoa, para pedir por outra pessoa. Em Mateus, eu vou ler só aqui um pedacinho, Mateus, capítulo 26, versículo 39, tem uma passagem amarga do Cristo, que antecedia suas dores, né, supremas no Calvário, e ele diz: Pai, se quiserdes, afaste de mim esse cálice, mas acima de tudo faça-se a tua vontade e não a minha. Fátima. Né? Oi, tá acabando o tempo? Só lembrando que a gente só tem mais 15 minutos, viu? Oh, beleza. Então, Cristo já nos ensinou isso, que quando a gente ora, a gente não pode pedir que se faça a nossa vontade. Se Cristo disse isso, imagina quem somos nós, né? Quem somos nós? Então,
faça-se a tua vontade, não a minha. Quando você orar, pelo menos é assim que eu faço, e não existe uma verdade absoluta não, viu, gente? A gente está conversando. A gente está apenas conversando. Então, acima do que você pede, deve estar a certeza de que Deus sabe muito mais do que a gente, o que é melhor para nós. Então, não adianta você ficar pedindo repetidamente uma coisa que lá à frente vai fazer mal para você. Se Deus sabe disso, você não vai conseguir. Então, que bom que a gente não vai conseguir. Graças a Deus que a gente não consiga o que não vai fazer bem para a gente. E Ele sabe muito bem. Então, a prece ela tem que estar também focada no bem. Não existe. Eu quero que o cara terminou comigo, eu quero que ele se exploda, eu quero que um trem passe em cima dele. Vou rezar e vou pedir para Deus isso aí. Não adianta, você não vai... É um sentimento ruim. Eu acho que a prece e a oração, ela só existe de fato e de verdade, no sentido de que ela foi nos deixada de presente por Deus quando ela é para o bem, certo? Então, você não adianta, você tem que realmente ter um coração puro, um pensamento elevado, para que você realmente tenha a sua oração ouvida, e se não atendida, mas com certeza acolhida, né? Existe também essa diferença. Então, Felipe, já que está terminando o nosso tempo, o que a gente deve pedir quando a gente está orando? Né? E lembrando que a gente tem lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai. Quem recomendou, né? O mestre recomendou vigiar e orar. Então, a oração, ela tem que estar sempre na vida da gente. Agora, o que eu queria mais deixar aqui hoje nessa nossa conversa é que a oração, ela não é uma coisa que você deve parar e orar, não. Eu vou parar o que eu estou fazendo aqui agora e vou orar. Ela é um sentimento constante de conexão com Deus. Então, essa oração é um estado de graça, é um estado de ter certeza, é um estado de ciência de que a gente não está sozinho, de que a gente tem esse mecanismo maravilhoso que é a oração para estar em contato com Deus, que a gente ora quando a gente conversa também com os nossos mentores espirituais, que a gente ora quando a gente só deseja o bem de alguém. Quando você passa por alguém no meio da rua e você diz, bom dia, Deus te abençoe, bom dia, que você tenha paz, bom dia, só bom dia. Você está orando, você está pedindo, você está emanando uma energia para que aquela pessoa esteja bem. Isso é uma oração, isso vai, sobe, vai. Eu sempre digo, vai para o alto, mas não é que Deus esteja lá no alto, não. Ele está em todo lugar e no meio de nós, mas é porque é uma energia do bem materializada. Essa energia sobe, não tenha dúvida, não. Ter certeza de nossa força interior, concentrar todo esse foco, direcionar com paciência e perseverança, cultivar, cuidar e assim se sentir satisfeito com a vitória de todos. Muito bem. E, principalmente, ama-se. É isso? Principalmente... Amar-se, né? Amar. Gente, eu não entendi, é porque eu não consegui ver aqui no... passou. Olha, é o seguinte. Então, o que é a oração? Para mim, Fátima Miranda, humildemente, é simplesmente uma conexão de luz, uma conexão do bem que a gente quer que se faça para outra pessoa e para nós mesmos, e é um canal maravilhosamente puro, sincero, humilde, um canal de chegar direto do meu coração, ligado meu coração direto a Deus, né? Porque se não houvesse essa oração, se não houvesse essa possibilidade de conversa com Deus, a gente estaria muito abandonado e o sentimento de solidão seria muito triste. Mas a gente sabe que a gente não está sozinho e a gente sabe que toda vez que a gente chamar, Ele ouve, Ele responde, ainda que a gente não saiba interpretar a resposta. Mas desde que a gente sinta essa resposta, essa presença,
esse contato através da oração, a gente vai estar protegido. Porque Deus protege ainda contra a nossa própria vontade. Imagine se a gente pedindo, se ele não vai estar aí protegendo a gente, né? Felipe, então eu queria assim, eu quero deixar um tempo para a gente fazer a oração final também, né? A prece. Eu queria agradecer demais esses momentos das quintas-feiras, me colocar à disposição, e já disse, eu não faço palestra porque eu não tenho esse know-how, esse conhecimento do Espiritismo para fazer palestra, eu só falo do que meu coração está cheio. Então, eu queria dizer que hoje meu coração está cheio de felicidade com a nossa conversa. E, assim, a Ana Lúcia Pires está dizendo, sim, com certeza está. Estando com Cristo, fica tudo mais fácil. Só fica fácil com ele mesmo, porque sem ele nem adianta. Não dá. É a base, né? A fé é exatamente acreditar que nós estamos acompanhados deles, Deus, Cristo, nossos espíritos mentores superiores, dos nossos irmãozinhos desencarnados que também estão ao nosso redor e que precisam da nossa oração o tempo todo. Então, a fé é isso, certo? Então, eu queria agradecer a presença de todos. Fiquei muito feliz que a Miká é uma menina que eu estudei com ela, a Janilde aí, amei, gratidão. Obrigada, Janilde. A Miká, eu estudei com ela na Escola Técnica em Teresina, e assim, a gente vai se separando, né? A gente vai se separando através da vida e do tempo, mas eu sempre estou de olho nela lá no Facebook, lá, vendo o que está acontecendo, mas a gente não conversa muito, mas eu gosto muito dela, eu tenho ótimas lembranças da nossa juventude. Não sou muito velha não, mas eu falo da juventude. A Janilde está me lembrando, Felipe, da nossa ação do sábado. Sim. Lá no programa Grande Revista, a gente deu o pontapé inicial junto com Lamana, para que a gente possa fazer uma arrecadação de alimentos e de fraldas geriátricas. Gente, são muitos irmãos nossos que estão precisando demais de ajuda. Muito mesmo. O meu está um quintal de estrelas. É porque o meu Instagram é o quintal de estrelas. Mas o Instagram que a gente está fazendo live aqui, a gente está fazendo quintal de estrelas com o Lamana. Lar Assistencial Maria de Nazaré. Viu? Respondendo aqui a Rose. Vocês são de onde? Moro no Rio de Janeiro, mas morei por 40 anos em Pernambuco. Ana Lúcia, nós somos de Picos, Piauí. Certo? Picos, Piauí, Rio de Janeiro aí. Muito obrigada por você estar conosco, tá bom? Nordeste é tudo de bom, né? Morou 40 anos aqui. Então, vamos lá. A gente vai estar no dia 30 de maio, sábado que vem, lá no Lamana, a partir das 2 da tarde, recebendo a sua contribuição em sistema de drive-thru. A gente sabe que ninguém pode estar se misturando, infelizmente, que eu adoro abraçar, mas a gente não pode. E aí você vai passar lá, deixa a sua contribuição, seu alimento, a sua doação, e o Lamana vai fazer essas entregas, tá bom? Então, se você puder mobilizar outras pessoas, a gente agradece também. E agora, para encerrar, antes que o Felipe me arranque as orelhas, né? Porque eu já extrapolei o tempo, a gente vai fazer a nossa oração com esse espírito de alegria. Nossa prece final de hoje, com o espírito de alegria, com essa luz imensa, maravilhosa, que está emanando de cada um que está ligado, todos nós ligados nessa live. Então, vamos lá. Não vou rezar o Pai Nosso hoje, na live passada eu rezei o Pai Nosso diferente, mas porque como é realmente uma oração ensinada, que nada contra, desde que você realmente coloque o teu coração nela, mas a gente vai ser mais espontâneo. Então, a gente vai pedir a Deus por cada um hoje, desses que estão aqui com a gente, nesse momento, tirando um tempinho para ouvir falar sobre prece, sobre oração, sobre Deus, sobre espíritos, que são espíritos evoluídos, que estão sempre entre nós e que nesse momento, com certeza, estão felizes, porque nós estamos falando em Deus, em oração, em caridade, em amor e solidariedade. Por cada um de nós, e por cada um dos que estão próximos a nós, e por cada um dos que estão distantes de nós, e por todos desse planeta que nesse momento necessitam tanto e tanto de oração, tanto e tanto de certeza e de fé, de que não estamos sozinhos, de que Deus nesse momento olha por nós, de que Jesus Cristo está abraçando todo esse planeta e toda a nossa dor
causada pela pandemia que nos assola, mas que também traz lá na frente a esperança de que nós nos transformemos. Então, que a gente faça da nossa vida, da nossa preocupação, dos nossos receios, motivos de transformação. Transformação pela fé, transformação pela oração e principalmente transformação pela certeza de que Deus está sempre conosco. Nunca, nunca estaremos sozinhos. E que Ele nos pede apenas uma coisa simples: amor. E que esse amor se expanda e abrace a todos os nossos próximos, ainda que a gente nem conheça, nem saiba quem são e nem onde estão. Mas que essa oração de hoje chegue a Deus e traga como resposta luz, paz e harmonia para todos nós, nesse planetinha maravilhoso que vai se restabelecer e vai ser curado pela graça de Deus e pela ação dos nossos espíritos benfeitores, que não nos abandonam, que estão providenciando força e coragem e transformação. Amém. Amém. Obrigado, Fátima. Amém. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite para todos e até outro dia. Boa noite, pessoal.